Jornal da Guará de volta aqui nesse bloco, tratando dos fatos que aconteceram lá em Brasília, mas que repercutiram aqui. Para isso a gente tem aqui a participação de Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha. Boa noite. Que começo de ano tumultuado, difícil, né? Pois é, e começou com uma grande festa e agora terminou com um evento, né? Quer dizer, a festa parece que termina com um evento terrível, tenebroso, nunca antes visto, né? Uma coisa é você ver uma manifestação das pessoas que iam a Brasília protestar contra a fome, contra a miséria, contra a expulsão de terras, quer dizer, lutar por direitos. O que a gente nunca tinha presenciado e é lamentável é uma manifestação contra a democracia, contra o direito posto na democracia. Isso é novo, né? A destruição deixou marcas. E aqui no Maranhão nós tivemos manifestações de todos os campos, das universidades federal, estadual, do Ministério Público, que inclusive abriu um canal, um telefone e um e-mail onde podem ser feitas as denúncias se algum dos terroristas, né, dos vândalos identificados em Brasília sejam maranhenses, e espero que não, até agora a gente não tem isso. Por outro lado, além dos que podem ter ido, nós temos também a manifestação que é crime também. Se aqui no Maranhão as pessoas fizeram postagem incitando, né, ou idolatrando, alguma coisa desse tipo, também está cometendo um crime. Aí, nesse caso, merece uma apuração, uma investigação do caso da deputada estadual Mical Damasceno. Há uma denúncia de que ela teria postado e apagado um vídeo exaltando aquela manifestação, e da mesma forma o ex-candidato ao governo, Laésio Bonfim. O Felipe Camarão falou que ele tinha feito a postagem, ele disse que não, que no momento ele estava fazendo um parto. Mas há um vídeo feito por ambos que circula, mas precisa apuração para de fato que sejam responsabilizados caso haja de fato esse crime. Além disso, também chamar a atenção para a atitude que a Assembleia teve ainda ontem, e foi muito rápido. O presidente da Assembleia, Otelino Neto, que disse que não vai participar da reeleição, né? Já disse que a Iracema, por enquanto, é candidato único e tem o apoio dele, mas tomou uma atitude que foi muito interessante. Provocado pelo Rogério Cafeteira, ele pediu a cassação, protocolou o pedido da cassação do título de cidadão maranhense do então ex-secretário aí de Justiça de Brasília, Anderson Torres, né? Na época ele era ministro do governo Bolsonaro, esteve aqui no Maranhão e recebeu o título de cidadão maranhense. O projeto é de autoria do deputado Glauber Cutrim, né? Na época, na Assembleia, ele pediu, e o Otelino imediatamente aí, quando viu as manifestações todas, né, viu o afastamento dele e logo depois do governador, já pediu a cassação desse título. Então a gente vê alguns órgãos, alguns políticos da classe política, em geral, mesmo em órgãos mais tradicionais, fazendo o posicionamento a favor da democracia e contra os atos de violência. Mas, Hugo, o que me chama a atenção agora é o seguinte: o que mais me preocupa é que, embora os órgãos eles tenham se posicionado a favor da democracia e contra atos violentos, é importante que haja um trabalho dentro desses órgãos para que, de fato, o Ministério Público, a Defensoria, né, todos esses órgãos que fizeram nota, trabalhem com seus membros que a defesa da democracia ela é inegociável. É claro que o defensor, o promotor, o juiz, seja de qual órgão ele for, ele tem direito de escolher o seu candidato. Isso é típico da democracia. Mas ter um candidato A ou ter um candidato B não significa apoiar ou se manifestar publicamente contra a democracia. E já faz tempo, nesse cenário de polarização, que a gente vê membros do judiciário, principalmente, flertando com atitudes que são antidemocráticas. Existe uma distância muito grande em ter posicionamento de situação e de oposição a ter posicionamentos que vão de encontro à democracia. Até porque órgãos públicos dependem muito da saúde da democracia. Como promotores e defensores, só existem porque a lei precisa ser cumprida e porque existe o espaço para o contraditório. Então, eu acho que existe uma cultura
dia, não só no judiciário, mas nas próprias polícias, por exemplo, nas instituições corporativas, em que essa categoria, esse valor nas categorias precisa ser resgatado. Eu acho que a lição que a gente tira desse evento, e isso vale para todo o Brasil, mas aqui no Maranhão a gente precisa pensar exatamente o reexercício da cidadania e da democracia precisa entrar em pauta novamente, ouviu? Esse exercício deve ser praticado, às vezes, dentro de casa, porque está difícil até o convívio, assim, ter esse entendimento dentro de casa. Só que quando você trabalha com órgãos como polícia, onde existe uma formação, existe um alinhamento, às vezes não, é hora de parar e refletir um pouquinho esses valores, de que forma eles estão presentes, porque a polícia existe para servir, para cuidar, para proteger e garantir os direitos humanos, não só deles, mas de todos. Se isso tá perdido, se isso não está em evidência, é hora de repensar, porque senão você pode corroborar com eventos como esse. É um perigo muito grande. Obrigado, Saldanha. Uma ótima noite para você. Bom começo de semana. Para nós todos. Bem, hoje o governador Carlos Brandão esteve reunido com representantes dos poderes legislativo e judiciário, traçando as estratégias de possíveis ações que aconteçam aqui no Maranhão. O governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, convocou uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira para tratar sobre a segurança pública aqui do estado após os atos antidemocráticos ocorridos ontem em Brasília. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, onde fica a sede da Presidência da República, foram invadidos e depredados por bolsonaristas. O ataque às sedes dos três poderes e à democracia é sem precedentes na história do Brasil. O governador do estado estava acompanhado de autoridades como o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Paulo Velten, o procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, e do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Glaubert Cutrim. Foram enviados 46 policiais militares da Força Nacional para Brasília e o governo anunciou que irá enviar mais 36 policiais ainda hoje. Vai ter um grande reforço de policiais militares que fazem parte da Força Nacional de Segurança. Esses militares estão se deslocando mais tardar hoje. Eu quero aqui esclarecer também que desde a nossa eleição, nós pedimos ao secretário de Segurança que se encontra aqui, juntamente com o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil, que acompanhasse e monitorasse de perto, através das informações, certo? O serviço de inteligência para acompanhar de perto todas essas manifestações que ameaçavam o nosso Estado. A presença de manifestantes em frente ao 24º BIS, localizado no bairro do João Paulo, também ganhou destaque na coletiva. Segundo o governador, aqui no estado, eles ocorrem de forma tranquila e que até o momento não há ameaça, mas que houve um pedido de reforço no policiamento em instituições públicas. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Paulo Velten, foi duro em sua colocação em relação aos atos antidemocráticos. O que querem essas pessoas? É o que nós temos que perguntar. O que querem essas pessoas? Nem elas sabem. O que essas pessoas querem, isso parece que é claro, é o caos. São, portanto, artífices do caos. Querem ver o pior acontecer. A desorganização dos poderes da República, a desorganização das instituições para que nada funcione e, quem sabe aí, tenha um ambiente propício para intervenção inadequada, inapropriada, mas mesmo assim desejada por esse grupo de inconformados com o resultado do pleito eleitoral. Bom, agora vamos às informações direto lá de Brasília. 24 horas depois aí dos fatos, o Nildo Costa, que está lá em Brasília, traz um resumo do que foi o dia de hoje, a retomada das atividades lá na Câmara, também lá naquele complexo dos três poderes. Nildo, boa noite. Que sufoco, hein? Que domingo difícil para o povo do Brasil. O Nildo já está aqui com a imagem. Boa noite para você. Boa noite, você põe aqui no Jornal do Guará. Um leite estranho, dizermos assim, um ataque à democracia sem precedentes.
Então, a segunda-feira, a semana, comigo, muitas reuniões, muito trabalho. Onde é que aqui o Palácio do Planalto foi realmente um muito grande, obras de árvores, tudo quebrado. Graças, eu vou tentar virar um pouco, tá vendo aí ao fundo, né? O trabalho da limpeza ainda continua trabalhando por aqui. As tanto da frente, dos fundos aqui do Palácio do Planalto, todas quebradas, serão. Foi isso que o ministro Paulo Pimenta anunciou logo de manhã. Né? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está reunido agora. Né? O governo agora há pouco subiu, está quando dessa reunião. Há pouco conversou com os jornalistas, o governador do Amapá, o ministro Solidariedade. Ele solidariza o governo brasileiro, prestamento, né, também da Força do Segundo do Maranhão, Carlos Brandão. Viu para cá, policiais forçados a fazer parte da Força Nacional. O governador Luiz também nos mandará policiais também para partir dessa. Ele disse que até é um pacto federativo nesse momento aí, trabalhar. Agora, o momento, Hugo, é identificar os iniciadores desse movimento. Quem financiou? Segundo, não só o governador do Amapá, que conversou agora aqui com os jornalistas, o ministro da Justiça, disse que não é possível que um acampamento de 80 dias tentar, é preciso comida, lanche e tudo. Ou alguém tem que ir ao trabalho nesse sentido de os financiadores desse movimento antidemocrático. Bom, na Câmara dos Deputados, você falou em retomada dos trabalhos, na verdade, isso não aconteceu. Foi ponto facultativo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, no Senado, quanto na Câmara, ponto facultativo, daquelas pessoas previamente pela diretoria, ou então com a autorização da diretoria da Câmara dos Deputados do Nacional. Porque Nildo, daquele todo o trabalho de perícia. A gente tentou da melhor forma tentar lhe ouvir aqui com as informações. A gente conseguiu capturar algumas dessas informações, mas o nosso sinal não está muito adequado. Acredito até por conta dos fatos que aconteceram aí. Você está numa área que a gente retrata muito bem, que antes era muito bem distribuída, muito bem ampla. A gente conseguia ouvir o Nildo nas apresentações dele tranquilamente, mas a gente pontuou algumas dessas ações, né? Essa reunião nesse final da noite, ela é interessante com a participação dos governadores, e você pontuou essa reunião que é muito importante. A gente precisa ter essa orientação do presidente da República para que haja também aí esse diálogo com os governadores, muito importante. Também o trabalho, eu falo do trabalho na Câmara dos Deputados, que houve uma reunião com a minoria também, a gente pôde acompanhar algumas redes sociais de que está havendo aqui algumas discussões aqui e acolá, mas em outros espaços, acredito eu, deve ser algum outro lugar que estão realizando essas reuniões. Vou tentar mais uma vez para você mandar essa mensagem para a gente. Exatamente. O Congresso Nacional foi convocado pelo presidente Rodrigo Pacheco, inclusive estuda o recesso parlamentar, né, de 1º de fevereiro. Ele quer esse estuda para isso, para voltar aos trabalhos, exatamente trabalhando em uma resposta aí adequada antiterrorista, né? Eu ontem aqui no Brasil. Nildo, a gente agradece muito mesmo. A gente está com um sinal muito comprometido. A gente tentou aqui, mas o que a gente conseguiu passar, deu certinho a informação. Eu te agradeço e desejo boa sorte, cuidado também nessa cobertura. Nós, jornalistas, fazemos um trabalho importante e ele deve ter muito cuidado também nas ações que você realiza aí em Brasília. Sucesso, a gente volta a ter mais informações com você, com certeza, na edição de amanhã. Uma boa noite. Bom, aqui a gente segue rapidinho para o intervalo, agradecendo mais uma vez o Nildo Costa lá de Brasília. Na volta do intervalo a gente tem a participação do Gaudêncio Carvalho, trazendo destaques e informações sobre o esporte maranhense. Eu volto já.